pessoas lindas, maravilhosas aqui que me acompanham do portal da cidade de Mirassol. Sim, domingo, nosso dia é incrível e hoje vamos falar de você. Será que a minha ancestralidade impacta na minha vida hoje? O que acontece que eu repito os padrões negativos ou positivos da minha família na minha história? E para isso eu vou trazer uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? É uma visão da constelação familiar e de diversas outras técnicas que a gente vai olhar o seu sistema familiar. Já parou para pensar que algumas doenças da sua família você tem ou algumas pessoas da sua família repetem? Uma diabetes, ou acaba tendo um ataque cardíaco, ou acaba tendo uma doença XYZ, que a avó já teve, que a tia já teve, que o vô já teve. Já parou para pensar nisso? E isso não é só não nas doenças. Isso pode acontecer, por exemplo, com os negócios. O meu avô quebrou, o meu pai quebrou e por isso eu não posso não ter sucesso financeiro. A minha família sempre teve uma condição mais simples e para pertencer a essa família, eu não posso não elevar o meu nível social, crescer, estudar, ganhar dinheiro, ou os relacionamentos da minha família são relacionamentos desafiantes. Na minha família as pessoas não ficam casadas, as mulheres ou os homens morrem antes. Já parou para pensar nesses padrões familiares? E o que isso tem a ver comigo aí do outro lado? O que isso tem a ver com você? Tudo! Tem a ver tudo com você, porque a gente está olhando para o teu sistema. E por que eu preciso repetir a parte que não é saudável da minha família? Por que eu estou repetindo padrões da minha família que não são saudáveis? Eu faço isso de propósito? Não, eu não faço não isso de propósito. Na constelação familiar, o Bert Hellinger ele teve uma sacada muito grande, que foi a codificação das ordens do amor. O que são as ordens do amor? São 3 leis básicas que se seguem dentro da constelação. E geralmente quando a gente começa a olhar um sistema, quando tem uma quebrada, basicamente quase todas estão, tá? Uma das ordens é pertencimento. Para ser da família, para pertencer à família, eu preciso pertencer ao clã, à família, eu faço parte dessa família. E quando eu não faço parte dessa família, eu me coloco no papel de excluído. Então, a primeira lei é pertencer a uma família ou empresa. Tem toda uma história aí, porque eu faço muito organizacional e faço muita empresa. Por conta disso, eu tô trazendo essa possibilidade de empresa aqui, tá? Para você que tem um negócio, tá bom? O segundo ponto, hierarquia. Quem veio antes é maior. Por exemplo, eu peguei alguns bonequinhos aqui bem sistêmicos. Um avô e uma avó, eles são maiores que os seus filhos, que são maiores que seus netos. Tem uma ordem. Maior não é melhor. Maior não é melhor, mas quem veio primeiro é maior. E isso serve para a empresa também, tá? Você que às vezes está adquirindo um negócio que foi de outro sócio, que veio antes, tem toda uma história aí. É importante olhar para tudo isso, por isso que é bom olhar para as leis sistêmicas. A terceira regra é a lei do equilíbrio de troca. Um relacionamento para ser igual entre iguais. Vamos pegar aqui. Eu dou e eu recebo. Um relacionamento equilibrado funciona dessa forma. Quando um só dá e o outro só recebe, pode ser invertido aqui, não precisa ser nessa ordem. Essa lei está quebrada. Ou se eu recebo mais, ou se eu dou mais. Tudo que está em desequilíbrio está em desordem, tá? E isso faz parte do impacto da ancestralidade na família? Sim. Sim. A gente vê muitas histórias familiares que tem desequilíbrio, tem repetição na história familiar.
É isso que é importante entender na sua história para fazer a diferença. E dentro desse padrão a gente vai olhar os emaranhamentos sistêmicos. O que são esses emaranhamentos? Eu pego essa história do meu avô, da minha avó, da minha tia-avó, que eu nem sei quem é, do meu pai, eu sou adotada, não sei quem é essa família, e tá toda emaranhada com a minha vida, tá toda bagunçada. Você começa a puxar esses fios e separar essas histórias, ordenar, desemaranhar esses fios. E isso pode sim impactar na sua vida hoje, na vida dos seus filhos e na vida dos seus netos, porque eles não precisam mais não repetir essas histórias do passado para pertencer à família, para fazer parte. E quando eles estão no lugar deles, do tamanho deles, que é o local certo para eles, aquilo fica saudável, aquilo fica fácil. E dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Quando eu tenho esse fluxo de vida quebrado, eu acho meu pai, vou dizer que esse deveria ser o pai, mas esse é o avô. Eu acho o meu pai menor que eu, e o meu avô eu acho grande, esse é um exemplo, tá? E meu avô eu acho grande, eu fico do tamanho maior que o meu pai, eu não recebo um fluxo de vida adequado aqui. Mesmo se esse pai foi bom ou mal, eu não tô julgando a história e a vida dessas pessoas. O fluxo de vida todo mundo tem. Todo mundo aqui teve um pai e a mãe que biologicamente cada um deu 50% espermatozoide, o ovário, isso se encontrou e cada um é 50% pai e mãe. Do encontro desses dois nasceu ali um feto e dali veio a vida que veio com o parto. Então a gente tem a vida dessas pessoas, independente se a gente conheceu ou não. Então é importante fazer uma constelação familiar? Se você sentir sim. Entender o que acontece na tua história, entender porque você não recebe o fluxo do teu pai e não recebe o fluxo da sua mãe, onde a energia tá parando, que não chega, se você se sente um excluído da família, se você tá identificado com um excluído da sua família e tá repetindo uma história, se você não consegue ter ganhos, não consegue ter relacionamentos saudáveis, o que tá acontecendo nessa história familiar, que o fluxo de vida, ele não tá chegando de forma saudável para você. É esse ponto e esses emaranhamentos do sistema familiar que a gente começa a puxar e olhar. Isso são doenças, isso são repetições de padrões negativos familiares, e entender até onde você está nesse sistema e onde você escolhe ir, por que você não chega onde escolhe ir. Dá para ver quase tudo isso quando o sistema abre numa constelação familiar. É muito legal você poder superar sim, entender o quanto a ancestralidade da tua família, a ancestralidade que tá aí atrás de você, tá impactando na sua vida hoje. Eu costumo dizer, parece um comentário, me perguntam muito, Milena, preciso fazer mais de uma constelação? Quando você faz um trabalho terapêutico, você faz uma constelação, você vê a história aqui. Você passou o nível 1. Aí aqui você passou, você teve consciência de como está o seu sistema familiar. Você pode fazer algo diferente disso ou não, já pode impactar isso ou não na sua vida. Mas quando você vai para uma segunda constelação, às vezes, e geralmente tem alguma outra coisa que vai aparecer aqui. E aí você vai para o nível 3, aqui vão ser desafios diferentes da primeira, aqui vão ser desafios diferentes da terceira e da primeira, e assim você vai subindo e olhando o que está por trás dessa história de vida, dessa história da sua família. É muito legal, eu tenho histórias incríveis de resultados possibilitadores de clientes nos seus negócios, na sua vida pessoal, em que na venda de imóvel, na compra de imóvel, em que relacionamentos, saúde, em que a constelação foi
uma técnica que fez muita, mas muita diferença na vida da pessoa. Você sabia disso? Que dá para olhar para a tua vida e para os teus ancestrais, entender o que você vem carregando aí nas suas costas, que não te pertence, que você hoje escolhe fazer de uma forma diferente? Se você não sabia, você tá sabendo aqui comigo. Eu sou Milena Paula, Vida é Movimento, e eu transformo a sua energia e a do seu ambiente. E gratidão, Mirassol, a região de Mirassol, pela acolhida, pelas perguntas, pelos contatos que eu tô recebendo. Gratidão imensa por estar aqui disponível, viu? Um beijo, um dia iluminado com muita luz e muito amor. Até a próxima!